E aí, galera? Beleza? Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais misteriosos e intrigantes de todos os tempos. A previsão do futuro. Sério, quem nunca ficou encucado com aquela galera que jura de pé junto que consegue dar uma espiadinha no que ainda nem aconteceu? Pois é, a história da humanidade é recheada de figuras emblemáticas, videntes, profetas, oráculos, cada um com seu jeitinho peculiar de interpretar os sinais do destino. Mas será que rolava mesmo um contato sobrenatural ou era só papo furado pra impressionar a galera? A parada é que alguns desses caras mandaram umas previsões tão cabeludas, mas tão precisas, que até os céticos mais ferrenhos coçaram a cabeça. Tipo, como eles conseguiram prever eventos que aconteceram décadas, vezes, séculos depois? Coincidência? Intuição? Ou será que eles tinham acesso a um conhecimento secreto que ia além da nossa compreensão? No vídeo de hoje a gente vai embarcar numa viagem alucinante pelo tempo para desvendar a história de 10 videntes que, de alguma forma inexplicável, botaram a boca no trombone e acertaram em cheio o futuro. Se preparem para encontrar profecias que se concretizaram de um jeito assustador, visões que desafiam a lógica e histórias que vão te deixar de cabelo em pé. A primeira parada dessa viagem no tempo é lá no século XVI, para conhecer um cara que dispensa apresentações: Nostradamus. Esse médico e astrólogo francês, nascido em 1503, era tipo um rockstar da adivinhação. Mas, ao invés de guitarra e microfone, seu instrumento preferido era a pena. Nostradamus mandava ver nas rimas e quadras, e foi assim que ele publicou seu livro mais famoso, As Profecias. E cara, segura essa! O livro é um calhamaço com mais de 900 quadras, que, segundo ele, previam eventos futuros. A galera da época, claro, ficou de orelha em pé. E não é que o cara acertou umas paradas sinistras. Tipo, o Nostradamus teria previsto o grande incêndio de Londres em 1666, mais de um século antes do babado acontecer. E não para por aí, não. A ascensão do Napoleão Bonaparte, descrito como uma grande fera, também está lá nas escrituras do profeta. Mas o que deixa todo mundo de queixo caído até hoje é que tem gente que jura de pé junto que Nostradamus previu até o ataque de 11 de setembro nos Estados Unidos. Sério, as quadras falam de 2 torres e uma grande tragédia. Coincidência? Intuição? Poder da mente? Ninguém sabe ao certo. O fato é que as previsões de Nostradamus continuam intrigando e dividindo opiniões até os dias de hoje. E se você pensa que Nostradamus era o único mestre da adivinhação, prepare-se para conhecer a Baba Vanga. Essa senhora búlgara que perdeu a visão ainda criança era tipo um radar humano, captando tudo que rolava no futuro. Dizem que ela previu de tudo, desde desastres naturais até reviravoltas políticas. E o mais impressionante é que ela mandava essas previsões com uma precisão de dar inveja a qualquer vidente de filme. Uma das previsões mais bombásticas da Baba Vanga foi o colapso
da União Soviética, que aconteceu em 1991. Ela soltou essa bomba nos anos 70, quando ninguém nem sonhava com a possibilidade do Império Soviético ruir. Mas a Vanga não parou por aí, não. Ela também teria previsto o ataque de 11 de setembro, descrevendo pássaros de aço atingindo irmãos americanos. A parada era tão séria que até líderes mundiais faziam fila para ter uma consultoria particular com a vidente. Dizem que o próprio Leonid Brezhnev, chefão da União Soviética na época, procurou a Baba Vanga para saber o que o futuro reservava. E aí, será que ele se preparou para as reviravoltas que estavam por vir? Nunca saberemos. Mas que a Baba Vanga deixou um legado misterioso e cheio de interrogações. Isso deixou. E o que dizer do Edgar Cayce, o profeta adormecido? Esse americano era tipo um médium das antigas, que entrava em transe e soltava umas previsões pra lá de cabeludas. Mas o mais bizarro é que ele fazia tudo isso dormindo. Juro. O cara simplesmente fechava os olhos, entrava num estado de relaxamento profundo e começava a falar sobre o futuro. E não era qualquer futuro, não. Cayce mandava ver em temas como guerras, desastres naturais, política e até a existência de civilizações perdidas. Uma das previsões mais impressionantes do Edgar Cayce foi sobre a ascensão do nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Anos antes do conflito explodir, ele já alertava sobre o perigo da intolerância e da violência na Europa. E não parou por aí. Cayce também teria previsto o crash da Bolsa de Valores de 1929, que deu início à Grande Depressão. Imagina só o caos na época. Mas o que realmente fascinava os seguidores de Cayce era a maneira como ele misturava previsões com questões espirituais. Ele acreditava que todos nós temos um propósito maior na vida e que o futuro não está escrito em pedra, mas sim moldado pelas nossas escolhas. E aí, será que ele estava certo? Será que a gente tem mesmo o poder de mudar o rumo da história? Preparem-se para conhecer a June Dixon, a astróloga queridinha das celebridades e políticos americanos. Essa mulher era praticamente um oráculo moderno, com uma lista de clientes que ia de Hollywood até a Casa Branca. E ela não fazia feio na hora de soltar suas previsões. Não. Dixon ficou famosa por usar a astrologia para prever eventos importantes, como eleições, casamentos e até mesmo tragédias. Uma das previsões mais chocantes da June Dixon foi o assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963. Dizem que ela teria alertado o presidente sobre o perigo que corria, mas, infelizmente, a tragédia não foi evitada. E não parou por aí, não. Dixon também teria previsto a morte de Martin Luther King Jr. E wir always schauen and sonner an Beziehungshistorie, eventos que marcaram profundamente a história dos Estados Unidos. Mas nem só de tragédias viviam as previsões da June Dixon. Ela também era conhecida por suas análises astrológicas sobre a vida amorosa das celebridades
E suas previsões sobre casamentos e divórcios eram acompanhadas de perto pela mídia. E aí, será que ela acertou mais do que errou? Só dando uma stalkeada nos arquivos de fofoca da época para saber. E do outro lado do mundo, no Brasil, a gente tinha a Mãe Lúcia, uma vidente que conquistou o coração e a crença de muita gente. Essa figura emblemática era conhecida por sua fé inabalável e por suas previsões sobre o futuro do Brasil. Mãe Lúcia não tinha papas na língua e mandava a real sobre política, economia e até desastres naturais. Uma das previsões mais marcantes da Mãe Lúcia foi sobre a morte do presidente Tancredo Neves em 1985. Ela teria alertado sobre a saúde frágil do político, mas, infelizmente, a tragédia se concretizou. E não parou por aí não. Mãe Lúcia também teria previsto o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello em 1992. Um escândalo que abalou o Brasil. Mas a Mãe Lúcia não era só profecia e desgraça, não. Ela também era conhecida por sua generosidade e por ajudar as pessoas com seus conselhos. Ela acreditava na força da fé e na importância da caridade. E seus, nós. Inspirando muita gente até hoje. E que tal a gente voltar no tempo, muito no tempo, para conhecer o profeta Jeremias? Esse cara era o supra-sumo da profecia na antiguidade. E suas palavras estão registradas na Bíblia até hoje. Jeremias era tipo um porta-voz de Deus. E suas mensagens eram cheias de avisos e previsões sobre o futuro do povo de Israel. Uma das previsões mais impactantes do Jeremias foi a destruição de Jerusalém pelos babilônios, que aconteceu no século 6 a.C. Imagina só a treta. Jeremias avisou geral sobre a invasão, mas parece que ninguém deu muita bola. Resultado, a cidade foi dominada, o templo foi destruído e o povo de Israel foi levado para o exílio. Mas Jeremias não era só desgraça e destruição, não. Ele também profetizou a volta do povo de Israel para sua terra natal. Um evento que aconteceu décadas depois. E não para por aí. Jeremias também falava sobre a vinda de um novo rei, um descendente do rei Davi, que traria paz e justiça para o mundo. Capítulo 7. As runas, mensagens cifradas do destino. E se você pensa que a gente ia deixar as runas de fora dessa lista, se enganou. Essas pedrinhas mágicas eram usadas pelos povos nórdicos para adivinhar o futuro e tomar decisões importantes. Cada runa tinha Uau! E a combinação delas revelava mensagens ocultas sobre o destino. Imagina só, você tá lá na Era Viking, pronto para zarpar numa expedição marítima. Aí você consulta um vidente de runas para saber se a viagem vai ser tranquila. Ele joga as pedrinhas, interpreta os símbolos e solta a bomba. Cuidado com as tempestades e com os inimigos que se escondem nas sombras. As runas não eram só para prever o futuro, não. Elas também eram usadas para pedir
proteção aos deuses, para atrair amor e prosperidade, e até para amaldiçoar os inimigos. E aí, será que você teria coragem de consultar as runas para saber o que o destino reserva para você? Capítulo 8. O I Ching, Sabedoria Milenar da China. E falando em sabedoria milenar, prepare-se para conhecer o I Ching, o livro das mutações. Esse clássico da literatura chinesa é considerado um dos livros mais antigos do mundo, e até hoje é usado como um guia, para tomar decisões e entender os caminhos da vida. O I Ching é baseado em 64 hexagramas, que são formados pela combinação de linhas contínuas e linhas quebradas. Cada hexagrama representa uma situação específica da vida, e a interpretação dos seus símbolos revela as tendências do presente e as possibilidades do futuro. Imagina só, você está lá na China Antiga com a cabeça feita de mingau, porque não sabe se casa, ou se compra um dragão de estimação. Aí você consulta um mestre do I Ching que lança as varetas, interpreta os hexagramas e solta a bomba. Se casar, terá filhos inteligentes e prósperos. Se comprar um dragão, terá aventuras emocionantes, mas cuidado com os incêndios. Capítulo 9. Os oráculos, mensageiros dos deuses. E que tal a gente dar um rolê pela Grécia Antiga para conhecer os famosos oráculos? Esses caras eram tipo o Google da antiguidade. Só que, ao invés de você digitar sua dúvida, você tinha que ir pessoalmente até um templo sagrado e consultar uma sacerdotisa, que era a responsável por transmitir as mensagens dos deuses. Um dos oráculos mais famosos da Grécia Antiga era o Oráculo de Delfos, dedicado ao deus Apolo. Reis, generais e pessoas comuns viajavam quilômetros para consultar a Pítia, a sacerdotisa do templo, que respondia às perguntas dos consulentes em estado de transe. Imagina só, você tá lá na Grécia Antiga, pronto para declarar guerra contra Esparta. Aí você viaja até Delfos, consulta a Pítia e ela te manda essa: se você declarar guerra, enfrentará grande sofrimento, mas a vitória será sua. E aí você arriscaria tudo numa guerra, mesmo sabendo dos riscos? Capítulo 10. As cartas de Tarot, desvendando os arcanos do destino. E para finalizar essa viagem no tempo, a gente não podia deixar de fora as cartas de Tarot. Esse baralho misterioso, com seus símbolos enigmáticos, é usado há séculos para desvendar os segredos do destino e orientar as pessoas nos caminhos da vida. Cada carta do tarô tem um significado específico e a combinação delas revela as energias do presente, as possibilidades do futuro e os desafios que você precisa superar. É tipo um jogo de deck, Pensa só que ao invés de montar uma imagem, você está montando a história da sua vida. Imagina só, você está lá na Idade Média, cheio de dúvidas sobre o amor, o trabalho e o significado da vida. Aí você consulta um tarólogo que embaralha as cartas, faz um monte de mistério e te manda essa. O louco te convida a seguir sua intuição. A sacerdotisa te lembra da sua sabedoria interior e o mago te encoraja a usar seus talentos para realizar seus sonhos.
E aí, galera, chegamos ao fim dessa viagem alucinante pelo mundo da adivinhação. Depois de conhecer a história de tantos videntes e suas previsões, o que você acha? Será que eles realmente conseguiam prever o futuro ou era tudo coincidência e interpretação? A verdade é que a gente nunca vai saber ao certo se essas previsões eram reais ou não. Mas uma coisa é certa, elas nos fazem questionar os limites da nossa compreensão e nos convidam a explorar o desconhecido. E aí, você acredita em videntes? Já teve alguma experiência sobrenatural? Ou conhece alguma história cabeluda sobre previsões que se realizaram? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like maroto pra já a gente saber que você curtiu o vídeo. Valeu, galera!